Vamos nessa, pessoal. Olha só, o lance agora você quer saber como ter resultados constantes em seus treinos, né? Você quer sempre ganhar massa muscular, você quer sempre ganhar força, você quer sempre aumentar o seu desempenho. E aí, você precisa progredir, você precisa sempre estar saindo dessa zona de conforto, gerando estímulos eficientes para promover adaptação. Por que isso? Porque uma coisa que nós já sabemos é que você precisa se esforçar. Ou seja, não adianta ficar aí sempre treinando do mesmo jeito, sempre treinando fofinho na maciota, porque isso significa que você não está evoluindo. E nós temos duas opções para fazer essa evolução, para fazer essa progressão de treino. Uma das opções é você colocar cada vez mais carga, então você fica lá fazendo a mesma quantidade de repetições. Vai ficando fácil, você vai colocando cada vez mais carga. Ou a outra opção é você não mexer na carga. Você fazer cada vez mais repetições. Então eu comecei fazendo com uma carga que eu conseguia fazer 10, eu vou ficando forte, vou fazendo 11, 12, 13, e assim ao infinito e além. Até porque, né, tem um vídeo em que eu falo do método das 100 repetições. Mas então, eu tenho essas duas possibilidades, né, de fazer sempre algo mais do que eu fazia antes, e a discussão que nós temos aqui é qual seria a melhor. O que seria melhor? Seria melhor, então, para eu ganhar força, para eu ganhar massa muscular, eu manter a quantidade de repetições e colocar cada vez mais carga, ou eu manter a carga e aumentar a quantidade de repetições? Então isso eu vou esclarecer para vocês, né? Eu vou trazer umas explicações, trazendo um estudo que comparou essas duas abordagens em pessoas treinadas. E aí a gente vai ter algumas ideias, algumas inferências, e como sempre eu apresento o estudo, eu explico como ele funciona, até para criar em você um senso crítico, uma compreensão de como as coisas são pesquisadas, são estudadas, né, para não ficar caindo naquela falácia, você deve fazer em você e perceber o que acontece, que isso é uma grande imbecilidade, né? Os métodos que nós temos são muito mais precisos do que o que você acha que está dando certo em você. Isso daí quem fala isso, me desculpe, mas é um completo idiota, né? Não adianta o estudo, você tem que ver o que funciona. Grila, né? Regressamos aí para a época do xamanismo. Mas, então, eu sempre venho aqui, né, como um cientista para conversar com vocês sobre informação verídica. E por isso, consequentemente, o meu conteúdo acaba não sendo interessante, né, para aqueles caras que botam dinheiro para impulsionar os seus vídeos com aqueles camaradinhas que a camisa compre isso, né? Ou então aquele cara, compre meu produto. Não, o que eu faço é vir aqui tentar compartilhar conhecimento. E as formas que você tem de ajudar nesse meu trabalho é se tornando membro do meu canal, por exemplo. Você se torna membro do canal, é uma assinatura que começa a partir de R$ 4,99 e com isso você apoia o meu trabalho. Em troca, eu também te dou acesso a conteúdo exclusivo e também te dou prioridade na hora de tirar suas dúvidas, porque o que costuma acontecer? A galera faz muita pergunta, né? Tem muita dúvida, quer saber detalhes, mas, cara, não dá para eu atender todo mundo, inclusive sugerir tema de vídeo. Então eu acabo dando preferência a quem tem o selinho de membro. Poxa, começa em R$ 4,99. Eu espero que não faça diferença para você, tá bom? E outra forma de você apoiar o meu trabalho, que isso é importantíssimo para o algoritmo das redes, é você sempre que começar a assistir o vídeo, você já vai lá e coloca o like no vídeo. E também certifique-se que você está seguindo o canal. Se você quer ser informado, né, eu posto com regularidade nas redes, mas para você ficar sabendo toda vez que eu posto, você também pode pegar o sininho que tem ali e ativar essas notificações, tá legal? Então segue a vinheta e vamos bater um papo. Meus queridos, como eu falei antes, eu vou falar em
estudo e vou dar algumas explicações que vão te ajudar, inclusive, a entender um pouco mais sobre estatística e sobre interpretação de resultado. Mas não se assuste que isso vai ser feito de uma maneira bem didática, tá? Óbvio que se você é estudante ou profissional da área da saúde, eu tenho aulas no Nerdflix ensinando como entender, como compreender artigo científico, né? E aí, aproveitando esse gancho, né, aparece escrito no começo do vídeo e às vezes a turma não presta atenção, mas eu não sou youtuber, eu não sou blogueiro, eu não sou coach, eu não sou nada disso. Eu sou professor e pesquisador. Eu já tive uma época de treinar, de maromba, já tem vídeos aqui em que eu já postei fotinho, quem quiser ver agora vai ter que navegar, né, para descobrir onde estão esses vídeos. Já tive atleta em Olimpíada e tudo, mas hoje eu me dedico basicamente a estudar e pesquisar, né, e aí como aparece escrito no começo do vídeo, eu tenho mais de 200 artigos científicos publicados na área, o que me coloca como um dos maiores especialistas do mundo de treinamento de força muscular, e inclusive eu sou um dos fundadores da Sociedade Mundial de Condicionamento e Força. Eu tenho também 2 livros escritos, né, que são esses aqui, o Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, e esse outro, que é o Emagrecimento, Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas, e esses livros já foram traduzidos para inglês e para espanhol, são best-sellers mesmo, né? Se você quiser saber, eu deixo aqui na descrição do vídeo como adquirir. Então, assim, por que eu digo isso? Porque, pra que um pesquisador tá aqui? Porque eu tô aqui para ensinar. Eu tô aqui para ensinar e, ao ensinar, eu dou autonomia para vocês tomarem boas decisões. É claro que vocês não vão virar especialistas, mas pelo menos vocês vão desenvolver senso crítico para poder entender as coisas. Então, né, como eu já falei ali do Nerdflix, me deixa fazer uma pequena propaganda aqui disso que tá na minha camisa, né, que é o Nerdflix, que é o maior streaming do mundo da área. Do mundo, não é do Brasil, não é daqui da minha região, não. Do mundo da área de educação física. Lá você tem mais de 300 aulas sobre diferentes temas e você também tem um aplicativo em que você pode baixar os vídeos para assistir offline, você pode bloquear a tela para ficar acompanhando apenas o áudio. Sim, é incrível, né? E ele custa apenas R$ 34,90 por mês. E assim como no Netflix, você pode cancelar quando você quiser. Não tem fidelização, não tem um prazo, não tem um plano. Não, você assina, eu tô gostando, mantém assinando, mas eu tenho certeza que, assim como todos os milhares de assinantes que a gente tem, você vai continuar assinando isso a vida toda, porque é menos de R$ 1 por dia e toda semana nós temos aula nova no Nerdflix, tá bom? Então, voltando ao estudo em questão, ele é um estudo que envolveu 45 pessoas que foram avaliadas por 8 semanas. Os participantes desse estudo, eles eram estudantes universitários que estavam ali com seus 20 e poucos anos. A idade deles, né, apesar da média ser ali seus 23 anos, eles tinham entre 18 e 35 anos. E eles treinavam regularmente, a pelo menos 3 vezes por semana, há pelo menos 1 ano. E é importante dizer que a alimentação foi controlada para ver se não tinha mudança, né, nem na quantidade de calorias, nem na qualidade, né, ingeriu mais ou menos de algum nutriente. Então essas pessoas, essas 45 pessoas, elas fizeram rigorosamente os mesmos exercícios. Então é o mesmo exercício, intervalo de descanso similar, tudo ok. E no começo todo mundo treinava igual, que você fazia os seus exercícios com séries de 8 a 12 repetições. Só que mudou que a progressão foi de 2 maneiras diferentes. Então eu tinha um grupo que começou lá com uma carga fazendo 8 a 12. Só que cada vez que ele conseguisse fazer mais que 12, ele aumentava a carga na sessão seguinte. Então você não para nas 12. É 8 a 12, aí chegou em 12, opa, vou tentar fazer 13, vou tentar fazer 14, 15, até onde eu conseguir. Aí você volta no treino seguinte com uma carga maior, porque você percebeu que aquilo estava fácil para a sua proposta de fazer 8 a 12. Então isso é um grupo que progrediu carga ou loads, em inglês. O outro grupo já fez o contrário. Ele começou mantendo aí as 8 a 12. Só que, se ele conseguisse fazer mais do que 12,
ele ia fazendo, sem mexer na carga. Então aquela primeira carga que ele começou o treino foi a carga que ele seguiu a vida inteira. Só que o que ele fazia? Ia colocando cada vez mais repetições. Então é o grupo de repetitions, né? Que quando aparecer no gráfico vai ser isso. Então entende, os dois fizeram mais coisas do que faziam antes. Eles sempre procuravam fazer mais. Só que um sempre procurava fazer mais, colocando carga, e o outro sempre colocava mais, colocando repetições. E aqui vai um recado importante, né, pessoal, sobre estudar, né, que eu sei que muita gente quando assiste vídeo vem, ai, mas isso não era novidade pra mim, não é novidade, o Zé Maromba da Ruela fazia isso há 200 mil anos, calma lá, né, pessoal, aqui não vem pra dizer, isso é uma novidade, eu estou reinventando a roda, não, até porque se você ficar resgatando o que qualquer maromba Zé Ruela falava, eles erravam mais do que acertavam, então não é porque ele acertou há 200 anos atrás que você não precisa conduzir estudo, até porque o estudo serve justamente para testar se a hipótese é confirmada ou é refutada. E aí pode ser que sim ou que não. Então só o estudo pode confirmar se algo que se fazia era certo. Que às vezes o cara tá acertando por sorte. Tá bom? E outra coisa também, né? Muitas vezes algo que um estudo mostra agora já foi mostrado no estudo anterior. E até, por exemplo, né? O que eu vou falar aqui talvez não seja novidade para quem leu o meu livro Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia ou para quem é assinante do Nerdflix. Mas me permita que agora eu vou explicar detalhadamente os resultados, mostrando a tabela do estudo. Então dá uma olhada aí, pessoal, na tabela do estudo. Olha só, a primeira coisa que eu fiz aqui para tentar ajudar vocês, né, é botar no delta. O que é um delta? É a diferença do pós para o pré. Então, toda vez que um delta aparecer positivo, é porque o pós é maior do que o pré, e que um delta aparecer negativo é porque o pós é menor do que o pré. O delta é positivo é porque aumentou, o delta é negativo é porque diminuiu. Beleza, eu botei em volta, né, dos deltas aí esse retângulo tracejado. E nós temos colunas. Colunas com loads, que é o carga, o grupo que ficou aumentando a carga, o pré e pós e o delta. E colunas com reps, que é o grupo que ficou aumentando as repetições, pré, pós e delta. Agora, essa última coluna seria o efeito de comparação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a margem de segurança que eu tenho, é o momento que eu falei que eu ia ensinar um pouquinho de estatística, então presta atenção. O que significa esse CI 90%? É o meu intervalo de confiança dessa diferença com 90% de certeza. Então eu vou só pegar como exemplo para ensinar esse aspecto para vocês com a primeira linha, que é a carga de uma repetição máxima para o agachamento. Você vê que o delta, ou seja, o aumento foi 21,8 para quem treinou com carga, e as repetições foram 19,3 e o aumento foi 19,3 para quem treinou com repetição. Aí o que alguém pode falar? Não, mas calma lá, né? Porque o efeito aí, tem uma tendência. Gente, vamos parar de falar essas bobagens. Porque o fato de ter uma tendência não quer dizer que ela sempre vai ser uma tendência positiva. Porque tem gente que tem mais resultado, tem gente que tem menos, né? Então, quando você vê 90% de chance, essa diferença pode ser de menos 0,78 a mais 2,4, ou seja, poxa, então no intervalo de 90% de confiança, pode ser que uma pessoa tenha mais resultado para um ou mais resultado para outro. Então, quando uma comparação cruza o zero, né, ela pode ser tanto para mais quanto para menos, eu não posso nem falar em tendência, se ela teve uma tendência de dar melhor ou pior, porque ela foi. Né? Ela circulou para um lado ou para o outro. Então a única coisa que você vai ver um asterisco, que é na terceira linha, que é na endurance, que é a quantidade de repetições que a pessoa conseguia fazer para uma mesma carga, aí você vê, né, que aí, olha só que bonitinho, ela tá de 0,93 a 1,14, ou seja, eu tenho 90% de confiança de dizer que essa diferença é de 0,93 a 1,14, mas ela é sempre positiva. Então eu não tenho, dentro dessa margem de confiança de 90%, né, eu não tenho a possibilidade, dentro dessa margem de confiança, de dizer que pode dar para um ou pode dar para outro. Não, eu tenho 90% de chance de dizer que está dentro desse intervalo. Legal? Que bacana, né? Quando a gente entende um pouquinho a ciência, fica mais difícil a gente cair em falácias, né? Porque senão a galera fica, mas a tendência, viu? Porque para um cara treinado, uma repetição
ou um pentelho, pode ser. Meu irmão, tá, pode ser, mas a tendência não apontou para isso, né? Pro cara treinado pode ter dado um pentelho para lá, um pentelho para cá, então você não pode se basear nisso, porque não é consistente, entendeu? Entendeu? Bacana saber essas coisas, né? Então agora, o que eu quero que vocês observem, né? Que a gente comece a descer pelas linhas, a gente vai pro RF, né? Vai pro RF Suma. O que significa? O somatório do aumento nas várias partes do reto femoral analisado. Aí você vê lá, poxa, deu 10,1 e 12,3, né? E você tem aí uma margem que vai do negativo ao positivo. Então, eu não posso dizer que teve mais resultado para quem progrediu aumentando carga ou para quem progrediu aumentando repetições. A mesma coisa eu vou fazer lá na penúltima linha, que é quando eu falo do somatório, do aumento nos vários locais avaliados do vaso lateral. Você vê 10,9 para quem ficou aumentando a carga, e você vê 10,2 para quem ficou aumentando a repetição. E aí você vê que o intervalo de confiança, esse aqui é absurdo, né? Ele pode dar tanto menos 3,6, quanto mais 3,6. Então ele pode dar tanto 3,6 de favor para quem aumenta a carga, quanto 3,6 de favor para quem aumenta a repetição. Então olha que absurdo. E aí a última linha, que é o percentual de gordura, né? Que às vezes a galera fica nessa, né? De, mas aí para aumentar a repetição é melhor para queimar gordura. Isso é uma grande bobagem, né? E aí eu falo sobre isso no livrinho aqui, ó. Né, no emagrecimento, quebrando mitos e mudando paradigmas, que isso aí, esse negócio de aumentar a repetição, fazer mais tempo, é a grande bobagem. Então, galera, esse daí é o gráfico do estudo. Entenderam que não deu diferença nenhuma entre aumentar a carga, entre progredir aumentando carga ou progredir aumentando a quantidade de repetições? Isso é muito importante a gente saber. Por quê, pessoal? Porque são diferentes formas de progredir. E lembra, né, que isso não é nenhuma novidade, né? Eu sigo um Zé da Tangola que falava isso. Porra, mas é estudo, cacete, né? O fato de um estudo ter confirmado um achismo legal, quer dizer que você deve continuar nele. Agora, né, é novidade sim. Se você só ouviu o Zé da Tanguinha e nunca viu um estudo, é novidade, porque a novidade é o estudo confirmar isso. Pô, não adianta, né, o cara inventar uma hipótese da cabeça e você seguir ele como se fosse um guru, aí daqui a 20 anos o estudo comprova que ele tá certo, fala, viu, eu sempre sou. Você não sempre sou porra nenhuma, você chutou. Você chutou e na cagada você acertou. Porque você tirou isso do seu orifício anal e enfiou na cabeça, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Mas o que é bacana eu dizer isso pra vocês, né? Porque até os ganhos de força que vocês viram logo lá, né, quando eu falei do RM, foram iguais. Os ganhos de hipertrofia foram iguais, as alterações na gordura foram iguais. Então isso significa que as duas progressões, seja você ficar aumentando a carga, seja você ficar aumentando as repetições, elas vão te dar resultados equivalentes. Isso é bom, porque você tem opções. Como eu costumo dizer, poxa, para que eu preciso de 300 aulas no Nerdflix? Para ter uma caixa de ferramentas gigantesca. Pô, eu tive atleta olímpico. Eu já ajudei gente a participar de competição de fisiculturismo. Eu trabalhei com pessoa com câncer, trabalhei com cardiopata, trabalho com pessoa saudável, faço meu treino, trabalho com lutador. Por que isso? Porque você vai acumulando conhecimento para usar em diferentes situações. Então vou dar alguns exemplos do quanto é bom você ter ferramentas, né, baseadas em conhecimento. Vamos supor que você tenha em casa. Vamos supor que você faça calistenia, ou até mesmo que você tenha restrições, né, tipo dores articulares, coisas do tipo, que não te permitem aumentar a carga. Aí o que vai acontecer? Você sabe que você pode fazer mais repetições? Pô, eu só posso fazer barra. Ok, faz cada vez mais barra. Né? Faz cada vez mais barra. Isso vai dar certo, Paulo, mas eu já consigo fazer 100. Lembra do vídeo que eu falei, né? Das 100 repetições, depois você confere lá qualquer coisa. Agora, por outro lado, né? Vamos supor que você não gosta do sofrimento, é chato fazer muitas repetições, ou mesmo que você não pode fazer por problemas cardiovasculares. E olha, gente, sim, problemas cardiovasculares é mais seguro você botar peso e fazer menos repetições do que você ficar levinho fazendo muitas repetições, né? Olha só, você entra aqui, ó, confere essa aula no Nerdflix, você entra aí no Nerdflix e você procura sobre hipertensão. É até interessante, né, falar sobre isso, porque no Nerdflix tem muita aula sobre grupos especiais, muita mesmo, né, e quem trabalha com prescrição de exercício sabe que exercício é saúde, exercício é remédio, exercício é vacina, e esse é o tipo de coisa que não se ensina na nossa pós-graduação e nem na universidade. Então, eu, como alguém que trabalhou em hospital e tudo, tem muita aula, conhecimento importante sobre isso. Então, o que eu quero dizer para vocês com esse vídeo? Que você pode usar ambas as intervenções, né? Eu prefiro isso, o problema é seu, você pode preferir o que você quiser, mas você pode fazer os dois. O que você não pode fazer é dizer, mas uma é melhor do que a outra,
outra, o fulano sempre disse que era muito melhor pegar peso. Não, ele estava errado, porque os dois são iguais. O fulano sempre disse que era melhor fazer repetição. Não, ele também estava errado, porque dá no mesmo fazer os dois. Então, isso vai depender dos recursos que você tem, né? Tipo, teu professor na academia aqui já tá zerando todos os equipamentos. E aí? Ele só pode progredir repetição, né? Assim, o professor Ricardo tá lá, um cara forte pra cacete, zerou todos os equipamentos. Então, depende do quadro de saúde, depende de tudo. E como eu falei, no Nerdflix, olha que bacana. Você vai entrar no Nerdflix e você vai jogar carga. E olha o tanto de aula. Olha só, né? Aí vai logo nessa aula aí e começa dela, né? Você vai jogar repetições. Entra no Nerdflix, joga repetições. Olha o tanto de aula. E você vai começar por essa aí. Paulo, mas você já me falou que eles são iguais, então por que eu preciso saber sobre carga e repetição? Porque cada uma se aplica a um caso. Eu falei, por exemplo, do cardiopata, a pessoa que está com imunossupressão, a pessoa que tem problema articular, o diabético, o tipo de alimentação que você está fazendo, o interage melhor com carboidrato, o interage melhor com proteína e por aí vai. Então é muita coisa que você precisa saber. E não apenas, então eu vou chegar e vou fazer de qualquer jeito. Pelo amor de Deus. Né? E não se assusta não, eu estou falando mais de 300 aulas, mas lá na Nerdflix tem até uma aula com um roteirinho, né? Sugerindo por onde você começar, como você treinar, isso é muito bacana. Isso ajuda demais. Então, meus queridos, foi libertador saber que você pode progredir sem aumentar a carga? Ou foi libertador saber que você tem mais opções? Eu acho que isso é muito libertador. Por isso que eu adoro uma frase que eu sempre trago aqui em muitas respostas, que é: o conhecimento liberta. Então eu aguardo vocês sempre aqui no canal, aguardo vocês dando os comentários se leram meus livros e também assinando o Nerdflix. Compartilhe porque muita gente não sabe dessa informação. Aguardo vocês nas próximas.